Yamada estava tomando mais uma bronca, como sempre. Ele é o aluno problema da escola, chega atrasado, arruma brigas e dorme nas aulas. Todos o conhecem por ser assim. Enquanto caminhava pelo colégio, Yamada passou pela garota perfeita e tentou zoar com ela na escadaria, mas acabou caindo bem em cima dela. Quando acordou, percebeu que estava na enfermaria, mas com algumas coisas a mais no seu corpo e outras a menos. Ao se olhar no espelho, ele percebeu que estava no corpo daquela garota. Yamada corre até a sala de aula e se depara com aquela garota no seu corpo se comportando muito bem, o que surpreendeu a todos. Ele arrasta para fora e pede para consertar tudo. Ele diz que não faria isso agora, apesar de saber que tinha de fazer a mesma coisa para reverter. Porém, ela disse para Yamada esperar até o fim da aula, pois ela não queria perder mais aulas e Yamada teria de acertar as suas condições, pois era tudo culpa dele. Ele aproveitou a oportunidade para dar uma espiadinha no corpo que estava usando, mas não acabou bem, além de encontrar os garotos fanáticos por ela. Mais tarde, ela foi convidada por algumas garotas para comer, mas parecia ter algo muito estranho. Ao abrir o caderno da garota, ela viu números rabiscos, e mais tarde, quando viu abrir o armário, entendeu tudo. Ela sofria bullying dessas garotas. Ao falar com ela, disse que mudaria o corpo logo, pois não queria que ele passasse por tudo isso, assim como ela. E Yamada se lembrou de todos os momentos em que olhou para ela, sempre cabisbaixo sozinha. Por isso, ele decidiu que acabaria com isso, mas ela o impediu, dizendo que só iria piorar tudo. Mas ao se encontrar com Valentona, Yamada é atacada e decide revidar. Mas por sorte, a garota chega em seu próprio corpo e recebe o ataque. Mesmo assim, a garota corre de horror com a força dela, quando tentaram voltar para casa nas escadas. Antes, ela agradeceu pelo que Yamada fez. Mesmo sendo errado, ela ficou feliz por ver a Valentona correndo de medo. Mas na hora de se jogarem das escadas não funcionou, mesmo com eles tentando várias vezes. Ela disse que faltava uma coisa, pois quando eles caíram se beijaram. Yamada ficou constrangido, mas aparentemente essa é a única forma de reverter a situação. Depois do beijo, ela agiu com bastante naturalidade. Ele só saiu dali dizendo que tinha de estudar, mas Yamada ficou com isso na cabeça. No dia seguinte, Yamada e o Zarará se encontraram novamente para tirar a prova real. Todas as vezes que eles se beijavam, trocavam de corpos, e eles tinham de fazer um experimento com isso. Yamada passou o dia todo no corpo de Urará. Contudo, uma pessoa sabia de tudo isso. Miyamura enganou Yamada para que ele comprovasse que era o mesmo no corpo de Urará. Quando os dois se reuniram, Miyamura teve certeza e chamou os dois para uma conversa particular. Miyamura sabia que eles precisavam de algum lugar para trocar de corpo se beijando, por isso propôs que ele usasse a sala de estudos sobrenaturais. Ele era o único membro, então logo ele seria descontinuado. Lá dentro eles testaram outra teoria. Talvez Yamada pudesse trocar de corpo com qualquer pessoa que beijasse, já que eles foram primeiros um do outro. Para comprovar, Miyamura beijou Yamada, mesmo que ele não quisesse, e realmente funcionou. Eles trocaram de corpos. O trato seria esse, Miyamura os ajudaria com essa questão, e em troca, eles entrariam no clube para que não fosse cancelado. Então oficialmente o clube de estudantes sobrenaturais estava de volta. Logo uma aluna que estava escutando a conversa, então ela disse que gostaria de participar do clube. Eles tinham que aceitá-la, pois a escola não permitia a rejeição de novos membros. Ela era bem estranha e claramente era aficionada por eventos sobrenaturais, mesmo não tendo visto nenhum de verdade até agora. Miyabi se esforçou muito pela sala, limpando de todo jeito e fazendo Yamada trabalhar que nem um camelo para ajudá-la. Mas nesse meio tempo, Yamada se lembrou de que tinha uma recuperação para fazer e quis trocar de corpo com Yará para que ela fizesse isso para ele. Mas Miyabi os interrompeu a todo momento. Por sorte, Miyamura lembrou que tinha de registrar com um novo membro do clube. Isso levaria bastante tempo, mas quando eles se beijaram, ela retornou e flagrou a cena, pois a sala do conselho estava fechada. Ela disse que eles pagariam por isso e saiu chorando. No dia seguinte, boatos entre o beijo de Yamada e Urará estavam sendo espalhados por toda a escola por Miyabi. Quando o confrontou, Yamada percebeu que ela não pararia tão facilmente assim, e por isso a trancou na sala de estudos sobrenaturais e a beijou. Quando trocaram de corpo, ela desmaiou e foi correndo pela escola para desmentir seus boatos. Mas enquanto tenta dizer que era tudo mentira, Yamada percebeu que tinha ninguém que acreditava em Miyabi, pois ela sempre contava histórias surreais para todos. E Yamada contou tudo para seus amigos e eles começaram a caçar Miyabi com seu corpo pela escola, mas sem sucesso. Porém, os boatos disseram que Yamada estava super estranho, fazendo frases de efeito, praticamente golpes pelos corredores. Depois, por sorte, eles encontraram o celular de Miyabi em um de seus bolsos e viram algumas mensagens. Aparentemente, ele estava devendo alguém, a pessoa pela qual ela adquiriu todas aquelas coisas falsas que ela achava sobrenaturais. Mas a pior parte é que ela tinha o corpo de Yamada para tentar resolver tudo na violência. Quando chegou, seu corpo estava caído e ele percebeu quão canalhas eram os caras. Com o corpo de Miyabi, Yamada acabou com 3 e salvou Miyabi seu corpo. No fim, Miyabi se desculpou por tudo e disse que iria embora de vez, mas Yamada disse que ela era a mais nova membro do clube, e deixando muito feliz, para comemorar, ela propôs alguns experimentos. Aparentemente, mesmo estando em outro corpo, ele conseguia mudar, mandando a pessoa que beijou pro corpo que estava anteriormente. Isso acabou virando uma bagunça com cada um em corpos diferentes, mas isso não acabaria bem, pois o conselho queria acabar com esse clube e seus alunos, pois eles não queriam esse tipo de delinquentes em sua escola. Com o grupo estava sem atividades no momento, Miyabi se focou em descobrir como esses vídeos do Yamada funcionavam. Ela estava gostando muito disso, mas havia um problema: verba. Miyabi disse que com verba eles teriam todos os materiais necessários e poderiam até fazer uma sala bem mais confortável. Os outros acharam uma boa ideia, mas Yamada só convenceu
quando ele disse que, com esse dinheiro, eles poderiam ter um micro-ondas. Yamada e Miyamura foram até a sala do conselho para conseguirem a verba. Yamada tentou apelar para a ignorância, mas o conselho nem sequer tremeu diante dele. Eles voltam sem a verba. Para resolver isso, Yamada teve um plano brilhante, no qual Miyamura ficou com o corpo de Miyabi e Yamada no corpo de Urara. Ao chegarem no conselho, diz que já sabia dessas trocas de corpos, mas mesmo assim prestou atenção neles dessa vez. Para conseguirem a verba, conseguiram lhe oferecer uma proposta. Urara, que era a melhor aluna da escola, não quer ir para a universidade. Isso manchava a reputação da escola. O conselho queria que ela investigasse isso, mas ao retornar, Yamada percebeu que Urara era muito teimosa sobre esse assunto. Depois eles acabaram descobrindo que Miyamura estava concorrendo contra a garota pela presidência do conselho. Levar Urara para a faculdade era para ajudar ele nesse tempo todo. Yamada ficou todo decepcionado ao saber disso, mas ajudaria ele para conseguir seu micro-ondas e para não sofrer na mão da atual presidente. Porém, Yamada não faria isso de cabeça baixa. No dia seguinte, de repente, Yamada foi abordada por Urara, que queria trocar de corpo, mas depois Yamada se arrependeu. Ela deixou seu corpo com gripe e febre para Yamada enquanto usava o dele para estudar. Para aproveitar a oportunidade, Miyamura disse que seria uma boa ideia ir até a casa dela. Lá dentro parecia um lugar bem normal, apesar de ser solitário. Eles não encontraram nenhuma evidência do porquê ele não queria ir para a faculdade, mas Yamada sim. Ele percebeu que Urara é infeliz com sua vida. Yamada disse que resolveria isso tudo sozinha, pois os outros estavam revirando a casa inteira. Porém, quando ele se deitou por conta da febre, ele foi abordado por Urara usando seu corpo. Ela disse que só foi entregar algo para o professor com o corpo dele e Yamada invadiu sua casa. Eles trocaram de corpo e ela se deitou, dizendo que ficaria sozinha. Yamada tocou no assunto da faculdade, mas ela disse que não iria, pois nada mudaria, já que ela continuaria sozinha, assim como ficava em casa, e dispensou Yamada. Porém, ele percebeu que ela sempre estava solitária e tinha medo de continuar assim. Por isso, ele voltou para cuidar da febre de Urara e disse que tentaria entrar na faculdade, mas só se acompanhasse, e ela topou. Depois disso, eles conseguiram a verba e houve uma discórdia por conta do micro-ondas, mas Urara estava feliz por não estar sozinha. Haveria uma excursão na escola e Yamada, apesar de não estar gostando nada disso, só foi para não ter que estudar. Porém, Urara teve uma ideia brilhante, eles trocaram de corpo. Enquanto Yamada se empurrava com os lanches das garotas, Urara ficou olhando no fundo dos ônibus. Mas tudo desandou quando ela começou a vomitar. Urara foi descansar enquanto Yamada passou os dias com as meninas. Eles tinham muita energia para tudo isso, tanto é que nem Yamada aguentou. Eles até comem mais do que ele. Ao voltar para o quarto depois da janta, ele percebeu que Urara só veio para estudar o tempo todo de novo. Yamada foi chamado para o banho com as garotas, ainda no corpo de Urara. Ele até tentou se safar, mas acabou indo. No fim do dia, ele foi até Urara e perguntar se ela tinha um objetivo diferente ao vir para a excursão dessa vez. Ela disse que sim, eles finalmente trocaram de corpos. Na hora de comer algo com seu corpo, Yamada foi parada pela presidente. Ela tirou fotos de Urara usando seu corpo para mexer nas coisas dela, mas obviamente isso queimaria o filme de Yamada. A condição era que impedisse Urara de fazer o exame nacional, ou ela iria espalhar as fotos. Miyamura explicou que qualquer coisa que afetasse Urara negativamente iria ajudar a vice na hora da candidatura, pois Miyamura perderia valor, mas Yamada não desistiria facilmente. Obviamente seu plano envolveria beijar a vice-presidente para trocar de corpo com ela, mas ela estava estranha, como se soubesse de algo. Por algum motivo eles não trocaram de corpo. Yamada não trocou nem com Miyamura ou Miyabi, ele estava sem sua habilidade. No dia seguinte, Urara disse que não havia problemas em faltar a esse teste, e também ele estava se divertindo muito graças a essa viagem. Talvez isso realmente tenha sido bom para o clube de estudos sobrenaturais, no geral, mas ele ainda não contaria que perdeu seu poder. No dia do teste, Urara faltou, então as fotos não vazariam por enquanto. Quando Yamada chegou no clube, os outros dois estavam bem estranhos. Supostamente eles estavam apaixonados por ele por conta de seu novo poder. Ele perdeu a capacidade de trocar de corpos e isso virou outro poder. Isso era um problema, pois ele não havia contado nada disso para Urara. Além de que, ele só ia para o clube para trocar de corpos. Yamada sabia que ela estava feliz, por isso esconderia isso dela até recuperar seu poder. Para começar, ela iria até a vice-presidente, mas Urara estava parada bem na porta. Ela não havia percebido nada, mas queria trocar de corpo. Yamada e os outros conseguiram enrolar ela. Ele procurou por Adagiri por toda a escola, mas não conseguiu encontrá-la. Enquanto isso, ela estava controlando a todos com seu poder de se apaixonar a quem beijasse, mas Yamada não havia aparecido até agora. Odagiri estava ficando mais chateado do que deveria com isso, e o Shio percebeu. Yamada acabou revelando para Urara que perdeu seu poder, mas na verdade Urara provou que não, o beijando e trocando de corpo com ele. O Shio e Odagiri viram na cena e ela ficou muito chateada. O Shio percebeu que Odagiri se apaixonada por Yamada. Ela foi vítima do próprio feitiço. Supostamente o poder de Urara era trocar de corpos, o de Yamada era de poder copiar poderes. De repente o Shio apareceu para brigar com Yamada pelo que ele havia feito com Odagiri. No começo o Shio e Yamada eram grandes amigos, mas Yamada queria se afastar dele no ensino médio. Contudo, ele não achou nenhum grupo no qual se identificasse, e no fim do dia, ela sempre se encontrava com Shio. Depois de cair na porrada, Yamada disse que ele estava louco, mas o Shio pediu para que ele fizesse ela voltar ao normal. Urara acalmou a situação e explicou tudo para o Shio. Apesar da situação poder ser facilmente resolvida com Yamada, revertendo as coisas com outro beijo, ele se recusou só por conta da sua birra com Yushio.
Ushio, mas Urara não poderia deixar uma pessoa amando, sem ser correspondida, para sempre. Eu fiz mudar de ideia na base do tapa. Ele faria isso, mas pelo Urara, não pelo Ushio. Um dia Ushio e Yamada acabaram com os valentões da escola para salvar o Dagiri, mas no fim só Yamada foi incriminado e punido. Isso porque Ushio mentiu, dizendo que ele fez tudo isso sozinho. Ele só afastou a todos ao seu redor por conta de Ushio. No fim do dia, todos do clube foram até um ponto de encontro. Apesar disso, o Dagiri não queria perder a Paixonite. Ela se sentia feliz com isso, assim como Ushio. Yamada pensou, mas ele não poderia fazer isso com ninguém e tirou o charme dela. Depois de tudo, Ushio acabou entregando a eles um livro estranho sobre o clube de estudos sobrenaturais. Supostamente haviam 7 bruxas nessa escola, todas com poderes diferentes. O Dagiri e Urara eram 2 delas, e agora a tarefa do rastreador Yamada seria encontrá-las. Durante as férias de verão, enquanto o resto do grupo se divertia na praia, Yamada tinha de ficar de recuperação. Lá ele não tinha muitas amizades com os alunos de nota baixa. Quando voltou para o quarto, se revoltou ao saber que eles não tinham encontrado o capítulo 2 do livro. O professor estava com a chave daquele prédio, então eles não conseguiram entrar, mas no dia seguinte, Urara topou trocar de corpo com Yamada. Yamada curtiu na praia e Urara fez tudo para ser bem no corpo dele. Ele até chamou a atenção do grupo de Palermos, no qual o Tsuka era líder. Ele foi até Yamada pedindo para ser amigos e beijou do nada, sem saber que era Urara. Ao voltar para o quarto, ela perguntou qual era a relação entre os dois. Quando ele disse que nunca tiveram nada, Urara disse que o Tsuka é uma bruxa, pois só eles tinham esse comportamento. Agora, para saber se é mesmo verdade, Yamada teria que se esforçar na recuperação sozinho. Na recuperação, o Tsuka foi até Yamada para se desculpar, dizendo que era para o bem deles, pois poderiam passar na recuperação juntos, mas no fim ele foi bem mal. Na prova de Otsuka, disse que ele estava completamente diferente. Ao voltar para o quarto, Yamada se deparou com o Dagiri e o Ushio, que estava lá pelo livro também, mas a sala só seria aberta após as aulas extras, ou seja, eles só conseguiriam se todos passassem nas provas. Yamada disse que ouviu Otsuka falar algo estranho sobre passar na prova, e Urara disse que se era realmente uma bruxa, ele teria de beijá-la para roubar seu poder e passar na prova. No dia seguinte, Yamada e Urara trocaram de cor para ver se ele conseguisse convencer Otsuka a beijá-la, mas depois disso o poder dela não ficou aparente, mesmo com Yamada beijando todas as outras. Porém, no meio da noite, Yamada ouviu a voz de Otsuka em sua cabeça pedindo para encontrá-la na manhã. Seu poder era de telepatia que estava no livro. No dia seguinte, Otsuka disse que eles iam colar na prova por intermédio de telepatia, ele e seus companheiros, pois era só uma rede de telepatia, mas Yamada teria que obter as respostas, pois eles pensaram que era tudo estudioso, pois Urara estava em seu corpo. Mas depois, com a ajuda de Miyamura, a prova foi fácil e todos conseguiram passar. Eles foram até a sala de estudos sobrenaturais, mas tudo já havia sido retirado. Segundo a supervisora, alguns alunos usaram a sala e tiraram tudo. Obviamente, Miyamura sabia que era obra do presidente do conselho. Obviamente, eles curtiram o último dia de férias, mas à noite Yamada teve uma conversa séria com Urara. Ele percebeu que os poderes da bruxa eram relacionados com o que elas mais queriam na vida, mas ele não sabia por que adquiriu seu próprio poder, por isso que ele topou achar todas as bruxas. No fim, quando todos se reuniram, ele disse que sabia quem era a próxima bruxa. Miyamura e Yamada foram até a casa de Sarushima, que era provavelmente a próxima bruxa. Miyamura disse que ela passou a faltar e nunca mais foi para a escola, se tornando uma reclusa. Ela apareceu diante deles e pediu uma ajudinha em seu quarto. Eles tiveram de fazer o trabalho pesado arrastar móveis, mas Miyamura disse que era pelo bem da missão. Quando Yamada foi até Sarushima, ela estava dormindo e Miyamura disse que era uma boa oportunidade para ocupar seu poder, porém ela acordou e pediu ajuda. Eles ficaram a sós e ela explicou que o seu poder era prever o futuro. Ela se tornou reclusa porque teve uma visão terrível do prédio antigo da escola sendo queimado, e a culpa disso tudo era recaído sobre Sarushima e Yamada. Ao voltar para a sala do clube, ele explicou tudo isso e provou que realmente previu o futuro, pois previu que o Dagiri daria um tapa nele. Porém, ao contar sobre a visão do incêndio, Urara percebeu que ele viu as coisas mais perceptíveis das pessoas que beijavam, ou seja, viu outra pessoa na hora do incêndio. Sarushima disse que havia beijado uma pessoa, mas estava com medo dele estar envolvido nesse crime. Yamada foi direto achar essa pessoa. Kantaro era o tal cara ao encontrá-lo, e Yamada achou que seria difícil, mas logo ele mostrou a verdadeira face. O cara era gente boa e só queria se declarar para Urara, pois gostava dela. Yamada disse que arrumaria isso para ele. Para comemorar, Kantaro mostrou que ele cozinhava no prédio antigo quando estava no tédio. Yamada não acreditava que se incendiaria todo o prédio. No dia seguinte, todos os envolvidos na previsão estavam na escola, então seria hoje. Ele se encontra com Kentaro para Yamada tentar trocar de corpo com ele, porém o cara é muito forte e deu cabo dos dois. Sarushima estava na sala do clube e disse que já havia previsto isso. Basicamente, o novo plano de Yamada trocar de corpo com Urara e fazer com que Kantaro ficasse ocupado até a hora do incêndio. Mas quando eles saíram nas compras, Sarushima disse que a visão piorou ainda mais. Então tudo desandou quando Kentaro conseguiu se declarar para Urara, que na verdade era amado. Então Urara chegou com o corpo dele
ele o beijou para que trocassem de corpo. Obviamente isso fez Kantaro ficar mais triste. Ele foi cozinhar no prédio antigo, isso seria o fim de tudo, mas por sorte, Urará apareceu e ele abriu a porta, fazendo com que Yamada o beijasse. O incêndio não aconteceu e estava tudo salvo. Quando Kentaro soube disso tudo, ele quis entrar para o clube para descobrir mais sobre as bruxas, mas todos sabiam que era só por conta de Urará. A próxima missão do clube seria lidar com 3 alunos encrenqueiros do primeiro ano, que supostamente estariam sendo manipulados pela própria bruxa, Takigaya, que tinha o poder de ver o passado das pessoas. O presidente sabia muito sobre as bruxas e estava só testando. Ele foi até a bruxa, que era bem intimidante, mas diferente das outras, ela não quis beijar Yamada logo de cara. Ele tentou várias vezes, ele só teve a iniciativa quando ele disse saber sobre as outras bruxas, e mais Yamada não a beijou pois tinha algo muito estranho nessa atitude dela. No dia seguinte, algo horrível aconteceu. Takigaya e os outros alunos destruíram a sala do clube e roubaram o primeiro volume do livro. Yamada confrontou o presidente e ele abriu o jogo. Takigaya quer erradicar todas as bruxas. O plano dela seria transformar os seus aliados nas próximas bruxas, os causando problemas intencionalmente, pois é assim que os alunos adquirem seus poderes. Obviamente, ao contar para todos, eles ficaram extasiados e acharam melhor parar a atitude do clube por um tempo, mas Yamada queria fazer uma armadilha, e Miyamura teve uma ideia. Uma das garotas do grupo de Takigaya tentou trocar de corpo com Zara para incriminá-la, mas na verdade era Yamada que o derrubou os 3 facilmente e os prendeu junto dos outros. Eles pareciam muito preocupados com Takigaya. Quando confrontada, ela disse que só queria seus amigos de volta e até ofereceu todos os livros que tinha, mas Yamada só queria que ela parasse com essa história de acabar com as bruxas. O trato não foi feito, mas Yamada percebeu que os 3 eram sua única chance. No fim, os outros 3 convenceram Takigaya de parar com esse plano maluco, mas Yamada não havia terminado com ela. Takigaya sabia seu poder, então ela beijou logo. Yamada teve um sonho horrível acerca do passado de Takigaya. Quando ele entendeu tudo, foi até ela. Ela foi presa no armazém por algumas pessoas e ficou até lá que fosse salva por uma professora. Isso lhe causou traumas. Na verdade, Takigaya estava querendo salvar aqueles 3, pois foram incriminados de várias maneiras. Vendo isso, Yamada prometeu que os ajudaria em nome das bruxas. Takigaya disse que a fácil seria deles que voltassem a ser populares, mas eles aparecem batendo Yamada, dizendo que não sabia de nada. Ele revidou acabando com a luta em um só golpe, dizendo que eles deveriam dar um motivo para Takigaya ser feliz. No fim de tudo, Takigaya estava apaixonada por Yamada e não largou do pé dele. Urará disse que ambos tinham suas habilidades de se conectarem com as pessoas. De certa forma, eles são parecidos. A barraca do grupo de estudos sobrenaturais é sobre a previsão do futuro. Harushima ficou feliz por ter sido útil com seu poder, mas ela revelou para Yamada que queria se livrar dele, pois nunca conseguiria se apaixonar. Então Yamada foi atrás do garoto que roubou o poder das bruxas, Tamaki. Ele revelou que estava com um poder muito bom agora e não gostaria de perdê-lo. Basicamente, a pessoa que beijava não ouvia mais e se tornava completamente invisível aos olhos dela. Quando ele tentou se livrar de Yamada assim, mas percebeu que ele ainda ouvia, disse que ele também era um caçador de bruxas, mas ele tinha um acordo: se Yamada descobrisse quem seria o próximo presidente e arrumasse uma vaga para ele no conselho, ele faria o que pediu. Ao chegar na sala do presidente, ele tentou beijá-lo com o poder de Odagiri para conseguir informações, mas seu secretário impediu, o derrubando com chute. Asuka é uma das 7 bruxas que perdeu seu poder de invisibilidade. Ao saber que era para o bem de outra bruxa, o presidente e ela concordaram. Em uma contraproposta, eles iriam decidir quem seria o próximo presidente, Tamaki, Odagiri ou Miyamura. A tarefa era simples: achar uma última bruxa. O primeiro a fazer isso se tornaria o presidente. Tamaki disse que tiraria o poder de Harushima, mas disse que só faria isso quando achasse a última bruxa, pois o poder de invisibilidade sumisse, ele iria para outra bruxa desconhecida. Porém, quando ele contou tudo para Harushima, ela o beijou em agradecimento e ele teve uma visão. Tamaki roubaria o poder dela, mas se tornou presidente. Urará era sua secretária, e Yamada não pode permitir isso. A caçada da última bruxa começou, mas eles não tiveram bons resultados, e Tamaki estava cada vez mais suspeito. Yamada percebeu que todos estavam sob efeito da invisibilidade dele, e não havia percebido. Yamada usaria isso tudo para criar uma armadilha com a troca de corpo. Yamada e o Zarará trocam de corpo e ele finalmente revela que só estava fazendo isso porque no futuro ela estaria infeliz novamente. Depois de trocar de corpo, Miyamura revela que tinha uma irmã mais velha que continha informações sobre a 7ª bruxa. Ela não ia para a escola porque estava fugindo da bruxa até hoje. Leona foi bem relutante no começo, mas após ouvir que Yamada queria salvar sua amada, ele topou ajudar, mas ela disse que, quando eu soubesse o nome dessa bruxa, ele esqueceria de tudo sobre elas, pois esse é o poder. Leona disse que até seu parceiro que estava investigando esqueceu de tudo, mas obviamente seus amigos estavam ao seu lado. Eu lembraria de tudo. Quando ele informou o presidente do nome da última bruxa, estava tudo resolvido. Miyamura seria o próximo presidente, mas ele ainda tinha mais relutância sobre o fato do poder esquecer tudo. Mas Urará assegurou que ela estaria ali. Ela foi a primeira pessoa que ele beijou, e seria a primeira após sua memória ser apagada. Ele se encontrou com Sayonjin e usou seu feitiço nele, mas ele teria efeito somente em até 24 horas. Porém, vários dias se passaram e nada tinha mudado. Depois de todo esse tempo, ele foi até seu grupo para contar que não havia perdido a memória, mas a verdade foi o oposto. Yamada percebeu que todos esqueceram de sua existência e amizade. O presidente disse que isso tudo era para
para o bem da escola, eles não poderiam fazer nada sobre as bruxas, e até se desculpou por fazer Yamada passar por tudo isso sozinho. Depois disso, Tamaki ficou atrás de Yamada o tempo todo para se juntarem, mas tudo mudou quando ele soube que Urará estava gostando de outra pessoa. Supostamente o grupo dos estudos sobrenaturais sabia que ele gostava de alguém, mas não conseguiriam se lembrar do nome da pessoa. Apesar disso, é como se Urará ainda se lembrasse das memórias que passaram juntos. Depois disso, ele tentou arranjar uma solução com o presidente, mas ele disse que estava muito ocupado, pois as bruxas que esqueceram dele passaram a causar muitos mais problemas do que antes. Porém, ele tinha uma solução: pegar o poder de Odagiri, mas no momento em que a beijou, Urará os flagrou. Yamada tentou explicar a situação, mas Urará não entendia o porquê de estar ali se sentindo assim, mas não se lembrava que eram por ele. Após explicar tudo, Yamada percebeu que ela esqueceu que era uma bruxa também. Ele tinha de recuperar a memória dos outros também, pois isso estava afetando. Tamaki e Yamada perceberam que os beijos não resolveram o problema com os outros, mas Odagiri se lembrava de Yamada. Aparentemente os beijos só funcionavam com as bruxas, ou mesmo que Odari fosse a única também. Yamada estava muito feliz por alguém lembrar dele. Depois disso, Odagiri foi até o Shio e o libertou de seu feitiço, mas ele continuou ao seu lado, pois estava verdadeiramente apaixonado. Ela disse que fez isso porque não queria depender mais do seu poder para conseguir o que queria. Porém, quando Shioji descobriu o plano de Yamada, ela foi até ele para dizer que não teria piedade ao próximo. As 7 bruxas não poderiam ser reunidas, pois qualquer desejo poderia ser realizado, e isso tudo é muito perigoso. Odagiri, ao saber disso, disse que queria recuperar sua memória no dia seguinte, mas na manhã seguinte ela não havia perdido nada. Sanyoji descobriu que seu poder só funcionou uma vez em cada pessoa, e quando o presidente soube disso, percebeu que Yamada era uma ameaça. O plano seria reunir as 7 bruxas, pois Odagiri tem a sensação de que já foi reunida com as outras. Agora eles faziam isso para recuperar a memória de todas. Dessa vez, por sorte, Urará disse que deixaria ele beijá-la, mas quando Odagiri entrou em seu lugar da reunião das bruxas, ela foi fragada pelo presidente, porém Yamada e Urará foram impedidos por Azuka. Enquanto isso, o presidente estava chantageando Odagiri para que ela fosse para o seu lado, pois ele sabia da sua paixão secreta por Yamada. Tamaki disse que flagrou ela e o presidente, mas ela não trairia Yamada. Ele só tinha olhos para Urará, e mesmo que ela o amasse, tudo o que ela poderia fazer era sorrir ao seu lado. Depois de recuperar a memória de todos, só estavam Urará e Sanyoji, pois era uma aluna fantasma e como se não existisse. O presidente fez uma jogada, chamando todas as bruxas e caçadoras para uma reunião em 3 dias, ou seja, eles tinham esse tempo todo para conseguirem fazer a reunião antes do presidente. Obviamente, Sanyoji não iria cooperar, mas quando Urará, ela havia trocado de corpo com Azuka, o presidente disse que Yamada não poderia encontrá-la, pois só o conselho encontrou os alunos suspensos, mas Yamada não deixaria isso barato. Eles se encontraram com Leona. Ela disse que essa história estava cheirando mal. O presidente queria que Tamaki devolvesse os poderes para Azuka antes da cerimônia, para assim realizar o desejo de acabar com Yamada, pois ele era o único ameaça ao conselho no momento. Yamada insistiu para que Sanyoji ajudasse, mas ela disse que não trairia a presidente, pois ele era a única pessoa que se lembrava dela, era o único motivo para ela não desistir. Porém, Yamada disse que agora eles se lembravam dela, porém ela só ajudaria se pudesse apagar as memórias de Leona também. Ao falarem com Leona, ela já sabia de tudo, e disse que revelaria a verdade. É tudo culpa dela. Leona e o presidente Yamazaki faziam parte do clube de estudos sobrenaturais e estavam estudando sobre as bruxas. Yamazaki se candidatou à presidência para o clube fosse mantido, mas tudo teve o seu fim quando Sanyoji apagou a memória dele, fazendo ele esquecer completamente que Leona é do clube. Eu não faria isso, ele teria sua memória apagada para resolver tudo. Ao chegarem, Sanyoji terminou seu dever e participaram da cerimônia, mas Leona tinha uma última coisa a fazer. Ela provou que no fundo Yamazaki ainda se lembrava dela. Depois disso, eles conseguiram prender Asuka e recuperaram o corpo de Urará. Todas as bruxas foram reunidas para a reunião e a realização do desejo, mas o presidente apareceu com tudo. Ele não os impediu. Ele sempre sentiu uma dor muito grande quando pensava no motivo por ter virado presidente, mas sabia que Sanyoji apagava as memórias e não os sentimentos. Ele crê que Yamada e as bruxas podem restaurar sua memória. O tempo parou e durante o ritual somente Yamada e Sanyoji se movimentaram livremente. Yamada sabia que esses poderes das bruxas eram uma maldição, então de restaurar as memórias de todos, pensou em fazer algo sobre. No fim, tudo funcionou. Todos estavam de volta. Depois disso tudo, Yamada reuniu todos os envolvidos para dizer que o desejo que ele fez foi para todos os poderes sumissem dessa escola. Todos concordaram que essa foi a melhor decisão, pois as maldições finalmente acabaram. Eles poderiam viver uma vida de escola feliz e normal. No fim disso tudo, Yamada e Urará finalmente se declararam um para o outro, e Urará beijou dizendo que era para ver se realmente o poder havia sumido, mas ela só queria um beijo mesmo.